Ó, estamos vivendo aí dias decisivos que podem entrar para a história. O Lula falou que foi para a Bahia descansar no carnaval, mas o Lula não descansa, não. Ele é uma máquina de articular. Pleno carnaval, o Lula conseguiu articular uma conversa com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. O que está acontecendo? O Lula teve uma conversa com o Joe Biden. Na conversa do Joe Biden, toda a imprensa falou que não tratariam muito do assunto do conflito lá na Ucrânia, mas eu não posso usar outra palavra, viu? Mas o Lula tratou disso. Obviamente que o Lula ia tratar disso. Parte da imprensa brasileira, é do nome aí, Demetrio Magnoli, Merval Pereira, eles são vira-latas. É gente vira-lata, que acha que o Brasil é um lixo e o Brasil só serve para ser quintal dos Estados Unidos. Mas quintal assim, aquele tipo de quintal que se só usa para o cachorro cagar. É isso que eles acham que é o Brasil dos Estados Unidos, viu? E aí, eles acham que o Lula não tem que entrar nesse jogo de gente grande, que só tem as nações mais importantes do mundo, Rússia, China, Estados Unidos, países da OTAN, Alemanha. Só que o Lula, quando foi presidente, ele estava acostumado a entrar no jogo de time, de gente grande, assim. E aí o que aconteceu? O Lula, depois do encontro dele com o Biden, ele foi convidado para a reunião do G7. E isso é importantíssimo. A reunião do G7 é onde os 7 países aí de maior economia do mundo, exceto Rússia e China, se reúnem. As últimas reuniões do G7 em 2021 foram abertamente, eles falaram isso para a imprensa, todos eles, eram para saber como, para discutir como isolar a Rússia e a China do resto do mundo. Esse era o tema das reuniões. Foram várias reuniões, algumas extraordinárias foram feitas nesse sentido. Aí foi dado encaminhamento até que teve o conflito ali e a Rússia foi afastada do resto do mundo. Você vê vários países fazendo boicote à Rússia, fazendo boicote a tudo que é russo. Tentaram ampliar isso para a China com uma possível guerra em Taiwan, não deu certo. O plano dos Estados Unidos falhou em vários aspectos que eu explico já já. O plano da Rússia também falhou. A invasão foi ruim para os dois lados. E aí o que acontece? O governo brasileiro, quando era o Bolsonaro, o Brasil era um nanico diplomático. Ninguém respeitava o Brasil. Nem a Rússia, nem a China, nem os Estados Unidos, ninguém respeitava o Brasil. Quando volta o Lula, o Lula é respeitado tanto pelo presidente da China, como pelo Vladimir Putin, ele é respeitado pelo Joe Biden, ele é respeitado por absolutamente todo mundo. Mais do que isso, o Lula não apenas é respeitado e consegue falar com todo mundo, consegue conversar com todos os lados. Não. Ele tem relação de amizade com todos os lados. O Lula não quer saber se um presidente é de direita, se ele é de esquerda, se ele é populista, se ele não é, se ele é isso, se ele é aquilo. Ele vai lá, faz amizade com todo mundo e tenta trazer a paz. Ok. Antes do Lula assumir, o Lula mandou vários emissários conversarem com emissários do governo ucraniano. Tem até notícia aqui, ó, de dezembro de 2022, para você ver que já estava sendo noticiado, só não tinha muito destaque na mídia. Ó. Lula conversa com autoridades da Ucrânia e Rússia. Tá aqui, ó. E defende o fim da guerra. Aí tava lá, ó, 31 de dezembro de 2022. Aí tem outras notícias de que o governo russo queria que o Lula entrasse nas tratativas. Queria porque queria. Aí o que acontece? O Lula conversou com o Joe Biden deu o ok para o Lula e falou, ó, você está até convidado para o G7. Então vão entrar 7 maiores economias do mundo ali, fora a China e Rússia, e o Brasil. O Brasil só participou de reunião do G7 quando o governo é do PT, nunca. Fernando Henrique tentou, Fernando Henrique só faltou lamber o pé do Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos, implorando para participar de uma reunião do G7. Nunca conseguiu. Lula foi lá, participou de várias. Aí vai ter reunião do G20 já já. Sabe quem vai abrir a reunião pela primeira vez na história? Quem vai presidir, não é abrir, presidir a reunião do G20? Brasil. Começaram as tratativas. O Lula mandou o seu chanceler, o ministro das Relações Exteriores, ele conversou com o ministro da Ucrânia, das Relações Exteriores. Conversou nessa quinta-feira, pouco antes do carnaval. E aí eles definiram, olha, logo que acabar o carnaval, talvez na quarta-feira, talvez quinta, o Lula e o Zelensky vão conversar por telefone. Ok. O Lula vai falar para o Zelensky uma coisa parecida com a que ele falou para o Joe Biden. O que o Lula falou para o Joe Biden? A versão dos Estados Unidos e toda a grande mídia ocidental, e olha, nesse meio tempo eu estive no México, na Espanha, na Polônia, outros países também, Portugal, Brasil, e eu vi a versão toda a mídia ocidental é a seguinte, é de que a Rússia é uma agressora que decidiu aí, deu na teia do Putin, vamos invadir a Ucrânia, não gostamos da Ucrânia, vamos invadir. Bom, eles são maldosos e a Ucrânia é ali uma vítima completa, e os países da OTAN, Estados Unidos e os países da União Europeia, principalmente,
são muito bonzinhos, estão vendo ali um país pobrezinho sendo invadido por um país maior e de todo o seu coração estão ali ajudando esse país. Faz décadas que a Palestina está sendo invadida por Israel. Todo dia tem uma página chamada Oi Palestina, H-O-I em espanhol. Oi Palestina lá no Twitter. Todos os dias você vê vídeo ali da mídia palestina mostrando como Israel está matando gente todos os dias. Você viu gente na Síria morrendo. Você não viu nenhum desses países querendo ajudar os sírios. Pelo contrário, a Europa fechou as fronteiras e aumentou a fiscalização contra os imigrantes sírios. Quando estava tendo guerra, financiada pela Europa e Estados Unidos lá na Síria. Ah, mas na Ucrânia, porque... Tá. Aí, vamos lá. Essa é a versão da grande mídia ocidental. O Lula, ele estava defendendo até ele ser presidente, quando ele assume, a coisa muda de lado, que ele é o presidente da República, a versão do que aconteceu dos fatos, que é uma versão bem crítica aos Estados Unidos, principalmente. Os Estados Unidos foram pressionando a Rússia. Pressionando. Esses dias alguém falou, o Lula tem que se colocar, um comentarista da Globo, tem que se colocar no lugar da Ucrânia. Vamos colocar o Brasil no lugar da Ucrânia aqui. Imagina se os Estados Unidos oferecessem para o Brasil. Ô Brasil, vocês vão entrar na OTAN, que é uma aliança aí do Tratado do Atlântico Norte. Mesmo vocês não estando no norte, vocês vão entrar aí na OTAN. E aí vocês vão ter bases militares americanas, da OTAN, aí no seu país, com mísseis apontados para a Rússia. Vamos lembrar o seguinte, o Brasil não está do lado da Rússia, está longe da Rússia. Mas eu tenho certeza que fosse o Lula, ou o Bolsonaro, ou o Michel Temer, ou a Dilma, ou o Fernando Henrique, ou o Collor, ou o Sarney, ou os ditadores. Qualquer um deles diria, peraí, então eu vou entrar na OTAN, legal. Aí vocês vão colocar base militar aqui dos Estados Unidos com míssil apontado para a Rússia. Olha, a Rússia está meio longe do Brasil, mas acho que não é bom ficar provocando a segurança nacional dos russos, não, porque eles são comparados a ursos exatamente que eles atacam forte. É só você chegar perto deles que eles atacam. Não quero. Obrigado pelo convite. Isso, lembre-se, porque o Brasil está a 15 mil quilômetros da Rússia. Já seria um problemão você ameaçar a Rússia e falar, tem mísseis apontados para você. Agora imagina se o Brasil, em vez de ser um país de dimensões continentais, fosse um paísinho desse tamanho, do tamanho de Minas Gerais, só menor que Minas Gerais, e falar, sim, quero, vou entrar aqui. Aí o que dizem aí a grande mídia é o seguinte, não, mas a Ucrânia tem o direito de entrar onde quiser, é um país soberano. Mas aí você está ameaçando a segurança nacional de um outro país a troco de nada. Esse outro país vai reagir. É igual você chega alguém 10 vezes maior que você e pega um alfinete, alfineta a pessoa e vê se você não vai levar um murro. Vai levar um murro. Pode levar um murro bem dado que te mate ou não. É o que aconteceu. Errada a Rússia, errado os Estados Unidos, que eles quem fomentaram, viu? Aí o que acontece? Essa era a visão. Essa era tudo o que o Lula falava, com outras palavras, mais ou menos isso. Ó, vocês provocaram a guerra também. Vocês têm que entender, todo mundo provocou aqui. Ninguém tá certo. Tá todo mundo errado. Quando o Lula assume, ele chega pro Joe Biden e ele fala, peraí, eu não posso chegar no Joe Biden e falar isso, porque a versão dele é o oposto disso. A versão dele é que a Ucrânia está sendo agredida e ele é bonzinho, está ajudando a Ucrânia só pelo coração bom dele. Então vamos lá. Ô Joe Biden, Lula para Joe Biden. Qual que foi a conversa do Lula? Não com essas palavras. Joe Biden, o Putin errou. A Rússia é agressora. Não discutimos mais isso fica para trás, tá? Tá. E agora você vai fazer o que aqui para frente? Você vai ficar financiando a guerra? Vai continuar morrendo gente, morrendo soldado? Você vai continuar gastando dinheirão? Os europeus vão continuar gastando dinheirão? Todo mundo gastando, financiando a guerra para quê? Você não quer acabar com a guerra? Para onde está e acaba com a guerra? Não é melhor para todo mundo? Deu errado o seu plano, Joe Biden. Agora eu, Thiago, explico. O plano do Joe Biden deu errado. O plano de isolar a Rússia e a China, o tiro saiu pela culatra. Alguns movimentos aconteceram em 2022, principalmente a articulação da China, mas envolvendo também Moscou. Qual foi a articulação? A China conseguiu desdolarizar boa parte das transações feitas pelos chineses e pelos russos com outros países. E aí o que acontece? Tem uma coisa da história aí, da política econômica das últimas décadas. Sempre que o capitalismo enfrenta uma crise, eles fazem uma gambiarra para desfazer a crise. Teve uma crise entre os anos 70, principalmente anos 80, começo dos anos 80, foi uma crise do petróleo, uma crise econômica mundial muito grande.
A gambiarra que fizeram os Estados Unidos para saírem por cima dessa crise foi a seguinte. Todas as moedas do mundo têm um lastro. Por isso que um país não pode sair imprimindo mais moeda. Ah, vou imprimir muito dinheiro, aí todo mundo fica rico. Não. Vai dar ruim, porque se você imprimir dinheiro sem ter lastro, a sua moeda desvaloriza. Então, para você poder imprimir mais dinheiro, ter mais dinheiro circulando, sem desvalorizar a moeda, sem causar uma inflação gigantesca, você tem que ter lastro, ou seja, ter reservas cambiais. Muitos países têm lastro em ouro, outros têm em dólar, outros têm em euro. O Brasil tem aí 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. Parte está em ouro, parte está em dólares, parte em outros investimentos. Ok. Os Estados Unidos fizeram o quê? Eles inventaram lá nos anos 80 o seguinte: o lastro do dólar é o petróleo. Então, daquele momento em diante, os Estados Unidos podiam imprimir quantos dólares eles quisessem por estimativa. Ó, temos tanto de petróleo aí, ó, essa é a estimativa. Então a gente vai imprimir dólar e eles podiam fazer o que quisessem para contornar aquela crise. Ok. O resto dos países do mundo aceitou porque todas as transações comerciais no mundo são feitas em dólar. Então, se tem uma transação feita entre o governo do Brasil e o governo da Argentina, é em dólar. Mas a Argentina é peso, o Brasil é real, por que a transação é em dólar? É em dólar. Se tem uma transação entre o Brasil e a Rússia, adivinha? É em dólar. Entre a Rússia e a China, em dólar. É o que acontecia. Se o dólar colapsar um dia, colapsar os Estados Unidos, o que acontece? Colapsa toda a economia mundial, tudo é em dólar. Depois que começou esse conflito aí na Ucrânia, a China e a Rússia começaram a desdolarizar várias transações. A China hoje faz transação com a Índia em ienes. A China faz transação com a Turquia em ienes, faz transação com a Rússia em rublos. A Rússia começou a fazer transação com os europeus em rublos. A China começou a fazer transação com países árabes em ienes, ou seja, está desdolarizando. Quanto menos países dependerem do dólar para fazer transações comerciais, menos países vão querer ter dólar nas suas reservas cambiais. Se menos gente depende do dólar e o dólar colapsar um dia, sabe o que acontece? Boa parte do mundo não vai nem sentir isso direito. Todo mundo sente? Todo mundo sente. Mas quem vai sentir mesmo vão ser os Estados Unidos e boa parte do mundo não vai precisar socorrê-los. É isso. Isso é que está em jogo. Uma coisa muito mais lá na frente do que você pode imaginar. E o que aconteceu? Quando começou esse conflito, o Joe Biden tentou de tudo para começar um conflito também lá em Taiwan. Não deu certo. E o que aconteceu foi, começou a desdolarização. Agora, o Lula tem uma carta na manga que esses imbecis da grande mídia vira-latas não veem. O Lula tem uma carta na manga que é o seguinte: os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, querem adicionar os BRICS Argentina, Irã, que é uma potência nuclear, Paquistão, tem alguns outros países aí para entrar também, Turquia, talvez, outros países. Com isso, os BRICS ficam muito grandes. E eles querem fazer uma moeda do BRICS. Não é uma moeda para ter em circulação, como euro, real, peso, não. É uma moeda só para transações comerciais. Aí você vai ter uma gama de países com economias muito fortes e potencial econômico muito forte, trabalhando em conjunto como um bloco econômico muito forte, sem dólar. Isso é desastroso para o Joe Biden e isso já está acontecendo. O Joe Biden não tem como frear isso. Ele só tem como frear isso diplomaticamente, usando como barganha assim, ó, então eu paro aí de financiar a guerra lá. Porque, na verdade, o que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra de Estados Unidos contra a Rússia. A Ucrânia é só o local da guerra. Os Estados Unidos não vão nunca fazer uma guerra em próprio território e a Rússia jamais vai deixar isso acontecer. Então fica ali. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Essa é a barganha que tem o Lula, porque o Lula, ele foi um dos idealizadores do BRICS. Foi criado no governo Lula. E quem vai ser a presidenta do Banco do BRICS? Dilma. Aquela que o governo norte-americano derrubou. Aquela que foi grampeada pelo Obama, quando o Biden era vice-presidente. E o próprio Obama fala, o Biden era meu braço direito, tudo que eu fazia ele estava comigo. Dilma vai ser a presidenta do Banco dos BRICS. Aí, olha o tamanho do poder de barganha aí do Lula. Para falar pro Biden, ó, a sua parte aí de financiar continuar o conflito, calma. Aí, em abril, logo depois da conversa dele com o Zelensky, em abril, o Lavrov, o chanceler da Rússia, vem ao Brasil. Mas o Lula já está em tratativas e vai conversar também por telefone com a Rússia para falar, ô Putin, você está errado. Ah, não sei o que, ô Putin, você quer brincar de Guerra Fria? Não é brincar, quer fazer Guerra Fria? É Guerra Fria, não é Guerra Quente. Você não devia ter invadido, você cometeu um erro. A Rússia está isolada do mundo hoje. Foi um erro enorme. A Rússia está vendendo petróleo a um preço mais caro hoje, a Rússia está vendendo gás a um preço mais caro hoje, a economia russa foi uma das menos afetadas por isso tudo que está acontecendo, mas a Rússia se isolou.
as empresas saíram da Rússia, a situação na Rússia econômica não está pior, como está na Europa, está 10 vezes pior, não está, mas a russofobia está 10 vezes maior. A Rússia tem ali um problema que está gastando muito, muito, muito em guerra. Tem uma parte da Rússia que continua sob ameaça, então para aí. O problema é o seguinte, vai parar como? Parte da Ucrânia pertence à Rússia hoje. Se eu fizesse um mapa novo, a Ucrânia perdeu 20%, 30% do território, perdeu. Você pode amenizar isso pensando, essa parte do território que foi perdida era uma parte que eles já se consideravam russos. Mas não justifica. Aí tem um problema. Tanto a Rússia como a Ucrânia estão planejando ações militares para as próximas semanas. Então não vai acabar amanhã isso. Mas o Lula entrou no jogo. E ele entrou no jogo como um poder moderador, para falar para os dois lados, você está errado. Você também está errado. Então agora esquece aí dos erros do passado, senta aqui e conversa como acabar com isso. Quer continuar a guerra econômica, a guerra fria, não sei o quê? Ótimo, mas vamos acabar com a guerra quente, com a guerra que mata as pessoas? Vamos acabar. Então é isso que está na mesa. E o Lula é visto hoje por todas essas grandes potências como um grande líder. As conversas de gente grande mesmo vão começar a acontecer depois do carnaval. Mas, em 45 dias o Lula entrou no jogo, entrou no meio do jogo, aí do jogo político mundial. E lembre-se, a grande mídia vai tentar minimizar isso de todas as maneiras possíveis. Eles tentam pintar o Lula como um cara que está se metendo onde não foi chamado. Pelo contrário, ele foi chamado. Ele foi chamado a encontro oficial pelo Joe Biden e eu te mostrei aqui em dezembro o Zelensky já queria um encontro com o Lula ou uma conversa com o Lula. Só que o Lula precisava acertar com todas as partes antes. Lembre-se, ele também vai se encontrar com o presidente da China. Aí ele vai fazer o que ele faz de melhor e já fez várias vezes em outros conflitos. Ele vai pegar um pela mão aqui, vai pegar outro pela mão aqui, igual o pai ou a mãe quando os filhos brigam. Pega os dois pela mão aqui e fala, se abraça aí vocês dois. Pronto, se abraça. É isso que o Lula vai acabar fazendo. Já fez em outras situações. Tinha uma ameaça de guerra nuclear em 2010 que o Lula conseguiu barrar no Irã. Depois ele acabou sendo traído lá pelo Obama, mas a ameaça de guerra parou graças ao Lula. Isso tá na história. Peço aí para que você se inscreva no canal. Falou!